Fala galera, hoje é dia de Eternos. É uma história da Marvel escrita pelo Neil Gaiman e desenhada pelo John Romita Jr. no ano de 2006. Os Eternos foram criados pelo grandioso Jack Kirby na década de 70, com base no livro Eram os Deuses Astronautas? E teve 19 edições até que foi cancelada. A criação foi muito boa, mas o desenvolvimento acabou sofrendo por baixas vendas. Os personagens e a mitologia que foi criada pelo Kirby acabou ficando na margem da Marvel e não era incorporada de fato nas histórias. Era como se fosse quase um universo paralelo. Até que em 2006, o Joe Quesada, responsável pelos quadrinhos da Marvel, encomendou ao Neil Gaiman uma história envolvendo os Eternos e incorporando eles ao universo tradicional dos super-heróis da editora. Com base na obra original, o Gaiman recontou a história dos Celestiais, dos Deviantes e principalmente dos Eternos. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais e já deixa seu like nesse vídeo. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o estudante de medicina Mark Curry tirando um cochilo e sonhando com criaturas estranhas que o carregam enquanto ele é salvo por alguém misterioso e muito poderoso. Esse sonho é recorrente para o Mark, então ele acorda, lava o rosto e é surpreendido por um homem desconhecido que se apresenta como Ike Harris, que pergunta para o Mark o que ele diria se soubesse que já perdeu a memória e que na verdade ele tem cerca de 500 mil de anos e poderes que jamais imaginou. O Mark fica confuso, mas ignora o homem desconhecido e considera que ele seja algum maluco falando besteiras. Mas o Mark fica com a sensação de que conhece ele de algum lugar. Quando o Mark Curry chega no seu apartamento, o mesmo homem surge batendo na sua janela, onde fica a escada de incêndio do prédio. O Ike diz que não é humano, que é algo a mais e tem milhões de anos e que o Mark é igual a ele. Mas é claro que o Mark se assusta e rejeita aquele cara ali. Então o Ike vai embora pulando de prédio em prédio. Isso faz com que o Mark fique meio com uma pulga atrás da orelha, sem entender direito o que está acontecendo. O Ike precisa recobrar as memórias do Mark, então precisa conversar mais com ele e vai para o alto de um prédio esperar que ele faça algum tipo de contato. Mas ali o homem é surpreendido por dois outros desconhecidos que atacam ele e, entrando em combate, explodem uma granada no Ike. A polícia vai até o local e trata a explosão como um ato terrorista, mas encontram um sobrevivente, o Ike. Ele é levado ao hospital onde o Mark Curry trabalha, então ele vai para atender o tal paciente que sobreviveu e descobre que é o tal homem misterioso. A sobrevivência dele a uma explosão seria algo improvável, o que fez com que o Mark ficasse intrigado e curioso para ouvir ele e entender o que ele realmente quer e o que realmente está acontecendo. A partir daí então o Ike explica as coisas para o Mark. Há milhões de anos atrás, seres alienígenas gigantescos vieram ao planeta Terra. Eram chamados de Celestiais. Eles escolheram algumas protopessoas, os humanos ancestrais, e percebendo um futuro potencial na raça, começaram a fazer experimentos. Eles misturaram os melhores genes e criaram uma nova raça, os Eternos. Eram seres imortais, com inteligência elevada e todos os outros atributos como força, velocidade, tudo superior a um humano comum. Além dos Eternos, os Celestiais criaram outra raça, os Deviantes, seres mutáveis, todos diferentes entre si, com mutações genéticas diferentes, parecendo aberrações, um conjunto de genes amontoados. Mas eles fugiram do controle quando os Celestiais deixaram a Terra e começaram a se multiplicar. Por ser em maior número, começaram a tiranizar o planeta e tentar dominar
todo o mundo. Os Eternos não interferiram com os Deviantes, até que os Deviantes atacaram os Eternos. A partir daí então, por volta de 100 Eternos existentes, atacaram os milhares de Deviantes na Terra. E por possuir conhecimento elevado dado pelos seus criadores, eles conseguiram contatar os Celestiais, trazendo a segunda vinda das entidades para a Terra, que libertou o povo da tirania dos Deviantes, devorando praticamente todos e deixando eles em um número extremamente reduzido. A partir daí, os Eternos ajudaram as civilizações a sobreviver e evoluir, transmitindo conhecimento e ensinamentos como o fogo e a escrita. Por isso, começaram a ser considerados como deuses pelos humanos. O Ike seria o Icaris e o Mark Curry seria o Makkari, além de ter outros Eternos que estariam perdidos também, como a Tena, a Cersei, o líder de todos, o Zuras, entre outros. Inclusive, um garoto de 11 anos que tem um programa na TV chamado de Duende também seria um dos Eternos. É claro que o Mike não acredita em nada daquilo e imagina que aquele homem esteja delirando. Ali no hospital, dois estranhos conversam com o Mark, dizendo que são médicos psiquiatras e pedem para que entregue o Ike a eles. Mas na verdade, esses dois eram os dois que atacaram o Icaris em cima daquele prédio. O Mark acaba acreditando na história deles e entrega o Icaris aos dois desconhecidos que desaparecem com o homem sedado. Enquanto isso, a gente conhece a Cersei, uma garota que organiza eventos, sendo contratada por um homem chamado Druig. Ele é embaixador de um país da antiga União Soviética chamado Vorosheika. E ele quer fazer uma festa com celebridades, cientistas e gente famosa em nome do seu país. A gente conhece também a Tena, uma cientista que cria novos experimentos para as indústrias Stark, trabalhando diretamente com o próprio Tony Stark. O dono do hospital questiona as atitudes do Mark em entregar um paciente a médicos desconhecidos, e ele acaba sendo expulso do hospital por isso. Nesse meio tempo, ele conhece a Cersei e os dois sentem uma certa conexão entre eles, uma atração instantânea, como se já se conhecessem há muito tempo. A Cersei então convida o Mark a participar da festa que ela está produzindo, e ele aceita. Inclusive, uma das convidadas para o evento é a doutora Tena, a que trabalha para o Tony Stark. Durante o evento, a gente entende que o embaixador Druig na verdade tem um plano para sequestrar cientistas ali na festa e levar ao seu país como troféu de supremacia e para estudos e avanços tecnológicos. Mas o grupo terrorista que invade a festa, além de sequestrar alguns cientistas, incluindo a Tena, pretendem matar todos os convidados ali, inclusive o Druig, que não entende nada do que está acontecendo, até perceber que foi traído pelo seu próprio país. Nesse momento, o Mark tem um tipo de surto, ele percebe que entrou num tipo de hipervelocidade e tudo em sua volta ficou extremamente lento, o que ele aproveita para desarmar todos ali e percebe que a história do Icaris era verdade, percebendo que ele é realmente o eterno Makkari. O problema é que nessa invasão a Tena acabou tendo seu marido morto e foi sequestrada. O Homem de Ferro aparece ali na festa para entender o que aconteceu e encontra a Cersei, que ele questiona dizendo que ela era uma integrante dos Vingadores, mas ela não tem memória nenhuma disso. Enquanto isso, aqueles dois homens que sequestraram o Icaris torturam ele, afogando e jogando ácido nele, até que conseguem desintegrar e matá-lo. Os dois homens se revelam como sendo da raça dos Deviantes e fazem isso com o Icaris por ser da raça inimiga deles, os Eternos. Mas como o próprio nome já diz, eles são eternos e não morrem de verdade. Então o Icaris renasce na Antártida, no reino escondido dos Eternos, chamado de Olímpia. E ali, na Câmara de Regeneração, o Icaris volta e recobra totalmente a consciência e seus poderes como Eterno. Enquanto isso, o Druig volta para Vorosheika e confronta os seus traidores.
Durante o ataque, ele despertou seus poderes também, poderes de descobrir o ponto fraco das pessoas e manipular a mente delas. Desse jeito, ele manipula soldados e governantes e toma para si o poder total como líder supremo da Vorozeika. No cativeiro da Athena, ela também desperta os seus poderes de planejar estratégias mais rápido do que qualquer um, e desse jeito consegue se soltar e acionar o Homem de Ferro para que vá ao seu encontro e seja salva. De volta na sua casa, agora com o seu filho, o pequeno Joey, Athena desperta por completo suas memórias, se tornando por completo uma dos Eternos. E a Cersei, pensando em tudo que aconteceu na festa que ela mesma planejou, acaba despertando também seus poderes de manipular e transformar outros seres em qualquer coisa que quiser. O Makkari fica perturbado por tudo que aconteceu e decide ir atrás do Duende, aquele garoto da TV que o Ikaris dizia que também era um dos Eternos, e conta toda a história sobre os Celestiais e sobre o que aconteceu na festa. O garoto diz que entende sim o que ele tá falando e que ele também era um dos Eternos, só que agora é só um garoto normal. Mas ele quer mostrar uma coisa pro Makkari e leva ele até o parque Golden Gate em São Francisco, onde existe uma pedra que revela uma passagem ao toque de um dos Eternos. Chegando no fim dessa passagem, o Duende mostra um tipo de barreira que deve ser golpeada por um Eterno para revelar um grande segredo. E como o Duende diz que ele não é mais um Eterno, e sim um garoto normal, ele não consegue fazer isso. Então o Makkari, para tentar ajudar, dá um golpe naquilo e nesse momento ele fica completamente paralisado. Então, a partir daí, vem a revelação do que aconteceu com os Eternos e por que eles não tinham mais as suas memórias ou seus poderes. O garoto é chamado pelos Eternos como Duende, e assim como os outros da sua raça, ele não poderia morrer, e tem milhares de anos, mas desde sempre com uma aparência de uma criança de 11 anos, e isso sempre frustrou ele. Ser tratado como uma criança por toda a eternidade e não podendo fazer as coisas que um adulto poderia, ele não queria mais aquilo, ele queria poder envelhecer, ele queria ser um adulto, queria ser mortal para poder morrer em paz. Ele conta ao Makkari como era a vida deles antes, como eles estavam presentes na humanidade nos momentos mais importantes. Inclusive, a lenda de Peter Pan foi inspirada nele, no próprio Duende, um Eterno que seria para sempre uma criança. Ele explica que a atração mútua entre o Makkari e a Cersei é porque eles eram um casal desde sempre, toda vez brigando, mas sempre voltando a ficar juntos e estavam destinados por toda a eternidade. O Duende conta que ali no subterrâneo do Parque Golden Gate, aquela tal barreira que o Makkari golpeou é na verdade um dos Celestiais, conhecido como Celestial Sonhador. Ele foi aprisionado ali há milhares de anos, mas em 1906 ele quase se libertou, o que causou o terrível terremoto em São Francisco nesse ano. Alguns Eternos então se uniram e mesclando seus poderes, criaram a Unimente, que é feita a partir da junção de 3 ou mais Eternos, criando uma entidade de imenso poder. Em 1906, eles conseguiram manter o Celestial ali preso, mas isso deu uma ideia para o Duende. Ele tem poderes de alterar a realidade e criar ilusões. Desse jeito, ele enganou os Zuras, o líder dos Eternos, e o Ajak, que é o único capaz de se comunicar com os Celestiais, criando a ilusão de uma nova escapada do Celestial. Dessa forma, eles criaram uma nova Unimente e com esse poder, o Duende na verdade alterou a realidade. Fez dele mesmo um mortal e fez com que os outros Eternos se esquecessem das suas existências, apagando as suas memórias e pensando que eram humanos normais. Então tudo isso é culpa dele. Os Eternos foram crias dos Celestiais e devem proteger as entidades. Se um deles se voltar contra algum Celestial, ele é imediatamente paralisado e se tentar resistir, pode acabar sendo morto. Então por isso o Makkari ficou ali sem reação nenhuma depois de atacar o Celestial sem saber por causa do plano do Duende. E ele armou tudo isso para tentar conter a aparente ameaça que seria para ele o despertar dos Eternos.
Ele deixa o Makkari ali paralisado e volta para a superfície, quando é abordado pelos dois deviantes que tinham atacado o Ikaris. Nesse momento, nas ruas de São Francisco, o Ajak começa a retomar suas memórias também e encontra um mendigo na rua que ele reconhece como sendo o grande líder dos Eternos, o Zuras, e desperta ele também. Enquanto isso, o Ikaris sente o despertar da Athena e parte para se juntar com ela. No Parque Golden Gate, os deviantes capturam o duende e voltam para a passagem aonde se encontra o Makkari preso. Ali, os dois explicam que, quando os celestiais vieram à Terra na segunda vinda, eles devoraram os deviantes como se fossem um banquete, como se fosse algum tipo de alimento, tipo caviar. E um dos celestiais não concordou com isso e entrou em combate contra os seus semelhantes. Esse celestial que se rebelou era o Sonhador ali. Como eles não podem ser mortos, então ele foi aprisionado no solo do planeta Terra e os celestiais deixaram os Eternos para cuidar que ele nunca despertasse. E por esse motivo, os deviantes viam o Celestial Sonhador como um deus, uma entidade que tentou proteger a raça deles. Por isso, eles querem despertar o Celestial Sonhador e a chave para isso são os Eternos. O choque do Makkari fez com que o Celestial começasse a despertar, o que causa a abertura de uma fenda ali, revelando o Celestial a todo o mundo. E quando chegar o amanhecer, ele vai despertar por completo e destruir a humanidade a favor dos deviantes. O abalo sísmico chama a atenção do Hank Pym e da Vespa, que acionam o Homem de Ferro para investigar, mas são impedidos pelo Ikaris, pela Athena com seu filho Joey e pela Cersei, que chegam no local também para evitar que o Celestial desperte por completo. Mas é tarde demais e quando o sol surge, limpa o corpo do Celestial, revelando que o seu corpo é dourado e em todo o seu esplendor ele se levanta. Nesse momento, os outros Eternos chegam ali também, o Zuras e o Ajak, que se uniram ao Drug por um certo preço pela sua ajuda. E enquanto a Cersei cuida do Makkari paralisado, os outros Eternos se unem para criar a Unimente e tentar conter o Celestial. Mas assim que eles tentam entrar em contato na forma da Unimente, o Celestial desliga o poder deles, acabando com a Unimente e deixando os Eternos inconscientes. Isso chega a preocupar entidades cósmicas pelo universo como o Vigia e o próprio Galactus. Enquanto a Unimente é desfeita, a mente do Makkari é levada ao mundo do sonho do Celestial e ele faz contato dizendo que o Makkari é criação pessoal dele mesmo e por isso deu esse privilégio de se comunicar com a entidade. O Makkari questiona sobre a sua prisão, mas o Celestial diz que tem coisas que não é possível explicar a mentes menores. Explicar o funcionamento dos Celestiais seria como explicar democracia a uma bactéria, não tem como. Demonstrando a superioridade dos Celestiais em relação a qualquer ser, até mesmo dos Eternos. O Celestial explica que o seu despertar ativou o acionamento da Horda, milhares de seres negros que devastam terras que os Celestiais tenham alterado, e eles entraram em rota a caminho da Terra. Mas até a chegada deles demoraria um pouco, então o Celestial diz que os humanos despertaram a sua curiosidade, as suas atitudes divertem ele. E ele alerta que vai ficar ali analisando e esperando o melhor momento para agir. Ele vai absorver todas as informações necessárias, avaliando e julgando até decidir, durante a chegada da Horda, se o planeta merece viver ou morrer. Enquanto isso, o Makkari vai ser o único meio de contato entre o Celestial e os outros seres, servindo como um tipo de Messias. A partir daí, o Makkari volta como um Eterno por completo e dando o recado aos outros Eternos. Ele é considerado um Messias pelos próprios deviantes ali, e quando todos despertam, o Homem de Ferro diz que gostaria de fazer alguma coisa a respeito disso, mas não tem nada que eles possam fazer contra um deus.
O Hank Pym e o Homem de Ferro dizem que os Eternos precisam se registrar ao governo, já que eles possuem poderes. Mas o Zuras explica o que eles são e diz que os humanos são insignificantes para eles, comparando a briga deles durante a Guerra Civil e a escolha de lado a duas crianças brigando num terreno baldio. Não tem por que eles escolherem um lado de algo tão insignificante assim. Mas eles garantem que os Eternos não vão interferir nos assuntos dos outros seres e só estão ali para manter e proteger o planeta. Enquanto isso, o Duende foge e naquele lugar o Celestial fica parado, imóvel por bastante tempo, sendo considerado até uma atração turística conforme o tempo e até objeto de adoração por alguns fanáticos religiosos. Depois que tudo foi resolvido, os poucos Eternos que voltaram da alteração da realidade do Duende voltam para uma Olímpia praticamente vazia. Então o Zuras pede ao Ikaris e ao Makkari que busquem por todos os outros que continuam sem saber o que são pelo planeta e tragam de volta ao seu verdadeiro lar. Mas o único Eterno que não deve ser incomodado é o Druig, já que pela ajuda dele, o Zuras fez um acordo de que ele seria o líder do seu próprio país e não seria incomodado por nenhum dos Eternos. Do lado de fora de Olímpia, um exército de deviantes aparece, liderados por Kra, que desafia os Eternos, tentando se aproveitar da desvantagem numérica entre eles. Mas o Makkari interfere, mostrando ao Kra que ele realmente é o Messias e escolhido do Celestial Sonhador, a entidade que os deviantes tanto idolatram. Então por isso, eles prometem que vão deixar os Eternos em paz. A Sersi fica no mundo dos humanos, ainda não se convencendo que ela realmente seria uma dos Eternos, e mesmo não sentindo que ela seria uma humana. Ela fica perdida no mundo sem saber direito o que fazer daqui pra frente. Enquanto isso, o Zuras diz que tem algo importante a fazer e vai ao encontro do Duende que estava tentando fugir num trem. Ele diz que lamenta tudo o que aconteceu porque ele gostava do garoto. Mas destruir os Eternos e quase todo o mundo por razões tão egoístas era inaceitável. Mas o garoto só queria ser mortal, ele queria envelhecer e morrer. Passar a eternidade naquela forma não era algo que ele aguentasse mais, ele precisava ter um fim. E praticamente atendendo ao seu pedido, o Zuras abraça o menino e de uma forma até gentil quebra o seu pescoço, realizando o seu desejo e matando o Duende. Algumas semanas se passam e o Makkari agora vive meditando. Ele e o Ikaris são convocados por Zuras, que pede para que eles reúnam todos os Eternos antes da chegada da Horda. Mas o Makkari fica assustado e inconformado de ter sido escolhido como Messias do Celestial e lamenta ter perdido a sua vida sem esse tipo de peso nos ombros, como um humano normal. Ele questiona se valeria a pena arruinar a vida humana dos outros Eternos adormecidos, mas incentivado pelo Ikaris, eles partem em busca do restante da sua raça. E é desse jeito que termina a história. 30 anos depois da criação do Jack Kirby, o Neil Gaiman fez um excelente trabalho abordando toda aquela rica mitologia dos Celestiais e dos Eternos, e consolidou ela nas histórias da Marvel. A história é rica em detalhes e boa em construção da trama. Os personagens se questionam dos acontecimentos. Eles têm as mesmas dúvidas que você tem quando está lendo a HQ. E por isso parecem ser mais reais. Tem uma narrativa gostosa de ser lida. É dinâmica e te envolve muito bem. Você se importa com os personagens apresentados. Não é uma HQ perfeita. Tem algumas pontas soltas sim. Tem alguns clichês. Mas no geral é muito bem feita e, pra mim pelo menos, me agradou bastante. Tem diálogos e interações entre os personagens que são muito boas. A HQ se passa logo em sequência dos acontecimentos da Guerra Civil na Marvel. Então tem até alfinetadas sobre esse assunto nas conversas dos personagens. Mas muita gente fica querendo mais dessa HQ, fica cobrando, dizendo que não gostou ou que é ruim só por ser do Neil Gaiman. O Gaiman tem um nome muito forte pela sua criação em Sandman,
mas esquece o roteirista e foca na história dos Eternos. Desse jeito você vai gostar mais da HQ. A intenção era realmente ser uma história de seres celestiais, mas num mundo de super-heróis. Bem diferente do que ele fez com a mitologia de Sandman, então não adianta ficar comparando. O estilo do Neil Gaiman de pensar, de questionar a vida e atitudes em geral está inserido sim aqui, mas de forma sutil e na proposta que a HQ pedia. Existe um tipo de sequência em 2008 que aborda assuntos citados nessa história, como a Horda e o que acontece com o Celestial Sonhador. Inclusive, é uma HQ onde é apresentado o Fulcrum. A arte é do John Romita Jr. Aqui dá pra ver que ele caprichou e se esforçou bastante para entregar o melhor possível. Tem cenas muito bonitas, mas eu, particularmente, não gosto da arte dele, principalmente de personagens humanos. Eu acho que ele faz todos iguais, praticamente o mesmo rosto e estilo de traço para todo mundo. Mas tem muita gente que gosta, então fica como critério pessoal mesmo. A minha versão aqui é a da coleção de capa preta da Salvat, que eu acredito que vocês ainda consigam encontrar pela internet e na própria loja da Salvat. E existe também uma versão mais antiga da Panini, lançada em 4 edições, que está esgotada há muito tempo. Eternos modernizou a mitologia de Jack Kirby e ganhou um tom ainda mais filosófico e existencial. Foi uma revitalizada muito bem-vinda de assuntos mais densos que para mim foi muito agradável de acompanhar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.